Olá, grandes amigos, como passou a semana? Sempre esperamos que tenha tido uma semana feliz ao lado de Cristo. Nós vamos aqui, veja só, não existe coisa melhor do que a gente ser útil para alguém. É tão gostoso. Jesus disse, quando fizesse a um desses pequeninos, a mim o fizesse também. Eu, sábado agora passado, eu fiquei até 1h da madrugada acordado, assistindo o Teleton. Olha, realmente torcendo, porque eu participo já há uns 2 anos, venho ajudando, não ajudo como um empresário, mas ajudo dentro das minhas posses, daquilo que dá para ajudar, independente de qual a religião. Para mim não importa a quem eu esteja ajudando, desde que eu possa ajudar. Não importa para mim que religião a pessoa pertence. Mas o importante é as pessoas do qual está sendo ajudada. E aquelas pessoas realmente necessitadas, pessoas que realmente não têm determinadas condições. E nós agradecemos a Deus por ter alguém que cuide dessas pessoas. E parabéns à pessoa do Silvio Santos, junto com sua equipe. Ficaram até também 1h. E eu torcendo, ele falando que de fato estava preocupado nos 26 milhões, e quando nós terminou ali, deu 31 milhões e 900 e pouco, quase 32 milhões. Aí chegou aquele último empresário dando 4 milhões e 200 mil. Que generosidade daquele empresário. Parabéns para ele e sua família, que Deus possa abençoar cada um que contribuiu naquele programa maravilhoso, realmente em benefício de outras pessoas. Isso é muito bom. Que Deus possa abençoar aquelas pessoas, todos doadores, e ao Silvio cuidando dessas pessoas de qual tanto precisa do apoio, e que vê muitas religiões não têm esse cuidado, mas ele teve essa ideia do qual fazer esse grande trabalho, e louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir alguma mensagem agora pela a nossa irmã que vai cantar um dos seus hinos. Que Deus seja louvado. Rei do céu, da terra.
As trevas me cercaram e sem ver a luz não pude caminhar. E em meu desespero a dura solidão me fez chorar. Mas eu sei que existe um Deus e ao prostrar-me não podia imaginar que seu amor me envolveria, mesmo antes de eu poder me levantar. Sente brilhar a luz que aquece o mundo, como se o sol quisesse em mim morar. Foi bom sentir meu coração mudando. Hoje eu sou a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Se a vida é solidão, mesmo em meio à multidão, você está só. Problemas são frequentes e apaga toda a luz do seu olhar. Se você já desistiu de tentar buscar a paz e a salvação, creia em mim quando eu lhe digo que Jesus fará você se levantar. Sinta brilhar a luz que aquece o mundo. Deixe que o sol renove seu olhar. É bom sentir seu coração mudando. Venha ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Você vai ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Internauta, é realmente um prazer nessa tarde hoje falar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Às vezes muitos não me entendem por eu ser sincero naquilo que falo. E o que eu vou falar hoje para os senhores é do meu coração, é porque amo. A palavra de Deus diz assim: se eu não falar, as pedras clamarão. Porque eu tenho o dever de falar aquilo de acordo eu realmente acredito. Eu sou adventista do sétimo dia, acredito tanto na palavra de Deus, como no testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, nós temos, e eu acredito.
E aquilo que vamos falar é porque de fato acreditamos. Deus, Ele é amor, não resta dúvida, mas devemos entender que Ele é justiça. Quando Ele diz não faça, é para não fazer mesmo. Quando Ele diz que não concorda, Ele não concorda mesmo. Não adianta dizer que Deus é um Deus de jeitinho. Ele não é um Deus de jeitinho. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus justo naquilo que Ele realmente pretende falar, né? Nós temos que entender da melhor forma possível as coisas de Deus como de fato ela é, e não como eu quero, como eu acho. Às vezes as pessoas dizem assim, eu acho que não tem nada. Não, tudo tem a ver. Se Deus está falando que é dessa forma que tem que ser, não da maneira que eu quero. Às vezes eu procuro satisfazer a minha vontade, mas a minha vontade é a de Deus. Eu preciso entender. Certa vez eu pregando na minha igreja, disse assim, é interessante, todo mundo que morre, diz, morre no Senhor. A Bíblia diz que cresce o trigo e o joio. Ora, se cresce o trigo e o joio, todo mundo que morre, morre no Senhor, então não tem ninguém perdido, todo mundo está salvo. E como é que fica? Agora, precisa ver se viveu no Senhor. Viver no Senhor é completamente diferente de dizer morreu no Senhor, mas viveu para o Senhor. Antes de abrir a palavra de Deus, permita ajoelharmos e ter uma palavra de oração. Querido glorioso Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos para te pedir a porção dobrada do teu Santo Espírito, para que aquilo que falar não seja nosso, mas que seja unicamente de Jesus, que possa realmente ser tocado no meu coração, na minha mente, e também das pessoas do outro lado que estão ouvindo, que possamos juntos prepararmos melhor para o encontro com Jesus na noite do céu. Perdoa, portanto, nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, prezados irmãos, amigos, internautas, é um prazer realmente falar nessa tarde um assunto que talvez você fique curioso. Quem não entrará no céu? Se todo mundo mora no Senhor, então todo mundo vai para o céu. Mas a Bíblia não diz assim. Quem entrará no céu? Veja o que diz a palavra de Deus. Alguns itens aqui, alguns textos, nós vamos enfatizar para que os irmãos entendam aquilo que, de fato, eu acredito. Não é que eu penso ou deixei de pensar, mas aquilo que eu acredito. Eu acredito da forma que está escrito. Uma assim diz o Senhor, e na medida do possível procuro entender dessa forma, uma assim diz o Senhor. Vejamos o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 1 a 11. Veja que Paulo realmente se expressando. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Santos quer dizer separados. Se nós pertencemos a alguma comunidade religiosa, então tudo que se passa deve ser julgado entre os próprios irmãos e nunca levar um irmão a outro juízo, uma pessoa que não tem o temor de Deus. Realmente é muito duro quando um irmão entrega a outro. Eu lembro de uma experiência verídica, né, porque aconteceu, eu fui testemunha disso. É claro que o roubar, tanto fez roubar milhões, como nós estamos vendo aí no país, como aquele que rouba um alfinete de alguém. Roubo é roubo, não foge disso. Mas essa pessoa, dentro da sua fraqueza, uma pessoa almoçar no mesmo restaurante que eu almoço, né, faz tempo que não vemos ele, essa pessoa lá de Mato Grosso, sua esposa grávida, ele talvez desempregado, caiu numa fraqueza de pegar algum CD na loja e aquele CD roubar para vender, para levar talvez algum dinheirinho para casa. Não era isso que ele tinha que fazer. Mas infelizmente houve essa fraqueza.
E alguém chegou e disse assim, mas fulano, a pessoa descobriu. Eu estava no restaurante nesse dia, porém não via os acontecimentos. Depois foi que eu vim saber, e eu falei para o dono do restaurante, por que você não falou comigo que eu já procurava resolver o problema? Essa pessoa, eu tinha visto umas 2 ou 3 vezes lá no restaurante, e a polícia, o dono da loja mandou prender o rapaz, e esse policial também era evangélico. E ele falou para esse amigo, irmão, e disse assim, mas você não é realmente evangélico? Por que você vai entregar o seu irmão? Perdoa ele, não, esse sem vergonha, safado, eu tenho que ir preso mesmo. E levou realmente, de fato, a pessoa preso. Ora, eu soube do acontecimento e fui visitar o moço. Chegando lá na cadeia, realmente, na delegacia, não consegui falar com ele, mas deixei um recado. Diz, olha, fala para ele que o irmão Inácio esteve aqui e quer falar com ele. Na segunda, minha esposa, com amizade, com a irmã dela, tem uma advogada, muito amiga da família, se prontificou a ajudar, no caso. E eu fui, então, na delegacia outra vez e procurei esse moço. Ele veio ao meu encontro e lá preso, ele disse assim, por trás da grade, o senhor que é o irmão Inácio? Sim, sou eu. O senhor veio aqui para poder querer tirar eu daqui? Sim, você é meu irmão, independente do que você fez, você é meu irmão. Ele ficou motivado, eu também. Eu disse, olha, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Isso eu tinha visto aquele moço 2 ou 3 vezes no restaurante. Aí telefonei para Mato Grosso. Mato Grosso ou foi Goiás, não estou bem lembrado. E lá entrei em contato com o pastor da igreja dele e tudo, e falamos. E arrumamos um advogado. E quando foi no dia do julgamento, eu estava lá na João Mendes, na Praça João Mendes, lá no 9º andar. 8º ou 9º, uma coisa assim. E a advogada disse para mim, disse, olha, Inácio, se ele chegar por aqui, ainda existe uma esperança de ser solto. Caso contrário, ele não vai ser solto. E orando a Deus, pedindo a Deus que aquele irmão fosse perdoado. E quando foi, para minha surpresa, ele foi de fato para o 9º andar. E eu vendo aquele moço preso assim, gemado com as costas, assim, olhou assim para mim, e olhou assim, eu não aguentei, eu sou muito emotivo, comecei a chorar. Eu digo, Senhor, tem misericórdia dele. E aquele moço entrou lá onde estava o juiz, mas não passou nem um minuto, eu acho que nem 30 segundos, ele voltou, olhou assim para mim e disse, obrigado, assim com a gema por trás das mãos, e eu chorei. Aí logo em seguida veio a advogada e disse, seu colega vai ser solto. Ele vai, agora à tarde mesmo, 5 horas, e já sai. E ele saiu, de fato, veio ao meu encontro, eu marquei com ele, e eu falei para ele, disse assim, o que foi que o juiz falou para você? Veja como Deus é tão amoroso. O juiz perguntou se eu tinha me arrependido, e eu falei para ele que sim, estava arrependido do que eu fiz. E o que foi que o juiz falou mais? Ele disse, se você acha que Deus lhe perdoou? Sim. Então, se você acha que Deus lhe perdoou, quem sou eu para lhe julgar? Vá embora, está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse juiz realmente era um homem de Deus. Independente de qual a religião que ele era um homem de Deus. Se aquele moço sentiu o perdão de Deus, por que eu vou julgar esse moço? Veja aqui o que nós temos falado nessa tarde, aos irmãos e amigos, eu falo por amor. Eu desejo a minha salvação e a sua também. Talvez eu seja um pouco meio grosseiro nas minhas palavras, seja forte, mas é porque eu amo
Eu gosto da sinceridade. Eu não sou falso com meus irmãos e meus amigos. Quando eu digo que amo, eu amo mesmo. Pode ser a maior situação que estiver a pessoa, eu estou lá. Amigo é amigo. Importa que religião que é, de onde você veio, para onde você vai. Só talvez não posso lhe acompanhar. Mas sou seu amigo, se você precisar de mim, eu estarei sempre à sua disposição. Não me acompanha porque o meu princípio é diferente, talvez, do seu. Para onde você vai para um lado, eu vou para outro. Mas não deixei de ser seu amigo. Veja o que a palavra de Deus nos fala mais ainda, Paulo. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Paulo está dizendo que os santos hão de julgar o mundo? Faz uma pergunta. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Se nós, como cristãos, tem um caso entre nós, devemos ser julgados entre nós. Se aquele moço tivesse se encontrado logo em seguida, não tinha deixado ele ir à cadeia. Pagava a dívida dele e resolvia o problema. Falar nisso, irmãos e amigos, eu fui lá na loja desse moço. Ele disse, por que você fez isso? Você deveria ter procurado o que eu pagava. Nunca vi o moço, eram umas 2, 3 vezes que tinha visto no restaurante, mas independente do acontecimento, era alguém que tinha o conhecimento. E eu disse, agora ele foi solto. Você vai ajudar, mandar ele de volta para a terra dele. E eu peguei, já fiz uma vaquinha entre os irmãos e amigos, e esse moço, que é o dono da loja, ele deu realmente um determinado X para ajudar na volta desse moço para a terra dele. E eu falei para aquele moço, digo, nunca mais faça tal coisa. Se você precisar, está aqui o meu telefone para mim. O que eu puder fazer por você, farei. Mas não faça isso porque você envergonha sua esposa, a criança que para nascer e os demais. Não faça tal coisa. Procure a gente. Nunca mais eu vi aquele moço e nem ao mesmo tempo ele telefonou para mim. Mas Deus sabe que fazemos da melhor forma possível. Diz assim, não sabeis que havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. É perigoso quando você pede alguém fora para julgar o irmão. Pense em Jesus e você. Porque quando nós pensamos na misericórdia de Deus, enviar o seu filho por amor, irmão Inácio, um pecador que sou eu, ele me perdoar e eu não saber perdoar o meu irmão, é muito difícil eu querer entrar no céu. É difícil de querer. Para vergonha vos digo, não há porventura nenhum menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Paulo diz assim, será que não existe alguém na sua congregação que seja sábio, que tenha uma orientação de Deus para fazer um julgamento correto com aquela pessoa do qual falhou no problema, não importa qual o seu pecado? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, isto perante o incrédulo? A vergonha daquele irmãozinho passar e dizer fulano é um evangélico e passar por isso diante daquelas pessoas que não têm conhecimento, realmente foi uma vergonha muito grande, mas tenho certeza que Deus usou de misericórdia com aquele moço. Ou só existe entre vós demanda já e completa derrota para vós outros? Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano quando nós fomos injustiçados por alguma coisa, reconhecemos. Jesus veio lá do céu, nasceu aqui através do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, se tornou um ser humano como eu e outro, sujeito a todas as tentações. É por isso que ele intercede por mim, pelos irmãos e amigos,
porque ele passou pela mesma situação. Foi um ser humano, sofreu não o que eu sofro, muito mais. Não existe sofrimento que compara o que Jesus sofreu pelo mundo inteiro. Ele tinha condições de agora defender. O advogado, às vezes, se põe no lugar do seu cliente para poder defender, porque se ele não se colocar no lugar, pensar o que poderia fazer e queria que fizesse com ele, jamais ele fará. E nós vemos que, às vezes, quantos advogados são comprados. Eu lembro de um cliente, eu trabalho na rua, e tinha um advogado, comia sempre comigo no restaurante vegetariano, e um dia eu falei, não vou falar o nome dele, doutor, e eu disse, doutor, tem um caso de um cliente meu, dessa forma, assim, assim. Eu, como leigo, sem entender de nada, dentro do meu raciocínio, estava realmente a pessoa, ganho toda a causa. Imagina o advogado. E eu falando para ele, disse, não, isso é caso ganho. Então eu vou apresentar o meu cliente. Porque primeiro eu entendia que era ganho, porque as condições eram favoráveis a esse meu cliente. Quando eu passei para esse doutor, simplesmente esse doutor certamente falou com o proprietário lá, e ele deu realmente o caso por perdido. Esse moço perdeu, esse cliente meu perdeu. Eu simplesmente passava, cumprimentava, às vezes até almoçava, mas não queria mais, conversa com esse advogado, porque ele se vendeu. E Deus quer homens e mulheres que não se venda e não se compre, mas homens e mulheres que chamam o pecado pelo nome. Esse advogado, uma vez por outra, eu encontro ele. Já estamos os dois de cabelo grisalho, ele mais grisalho ainda, mas eu digo, doutor, tudo bem, mas ele para lá e para cá, no certo sentido, porque ele não foi realmente justo no seu julgamento. Se vendeu porque o outro tinha mais dinheiro do que esse cliente meu. E eu, fazendo isso, perde a confiança do meu cliente. Eu vivo do meu cliente e zelo por ele, e não apresento uma pessoa que vá realmente fazer tamanha coisa quanto o cliente meu. E eu fiquei realmente muito desgostoso com esse advogado e nunca mais apresentei ninguém para ele, jamais vou apresentar. É a responsabilidade, mas vós mesmo fazei a injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis, olha agora, preste bem que eu vou comentar algumas coisas sobre isso daqui, esses textos. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Preste bem atenção. É Deus que está falando através do seu servo, e eu acredito. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isto é Deus falando através do seu servo Paulo. Eu acredito no que está escrito. Por isso, eu vou enfatizar alguns casos aqui, porque eu acredito dessa forma. E talvez alguém diga assim, não é bem assim. É assim do jeito que está escrito. E não tem outro julgamento. É esse. Deus é amoroso, mas Ele é justo. Ele não é um advogado que se vende a vez e se compra. Ele é realmente um defensor da verdade. E Ele gosta da verdade. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Quando, irmãos e amigos, nós procuramos ser um cristão, devemos julgar com justiça, independente de quem é. Pode ser amigo, pode você fazer o que fizer por mim. Eu já falei para alguns amigos, a minha amizade contigo, o que você fez por mim, nada vai influenciar nas coisas de Deus. As coisas de Deus é as coisas de Deus. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu não tenho esse negócio de estar passando a mão por cima, porque é meu irmão, meu amigo, pode ser minha esposa, meu filho, seja quem for.
A justiça é justiça. As coisas de Deus é as coisas de Deus, eu não misturo. Eu sou um pecador reconhecido, reconheço que de fato eu sou um pecador. Mas, pela misericórdia de Deus, quero melhorar a minha vida da melhor forma possível, mas praticando sempre aquilo que chama-se justiça e não injustiça. Veja o que diz mais a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Veja o que diz aqui. Nós vamos comentar alguns textos aqui para completar esse raciocínio da palavra de Deus. Aqui 21, versículo de 1 a 8. Vi no novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, segundo João viu. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o príncipe e o fim, o princípio e o fim. Eu, a quem tenho sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, veja só, e como existe cristão covardes que se vende por ser amigo das pessoas, se vendendo na hora que nunca deveria se vender. Vender para Cristo e não para o mundo. Os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ora, se Deus está falando que você e eu, se errarmos nessas coisas, seremos queimados com fogo e enxofre, por que eu vou dizer, não é bem assim? É assim, desse jeito que está escrito. Eu acredito dessa forma, e é por isso que eu prego dessa forma. Você, não importa, eu escutei, veja só, o ladrão, não existe igreja de ladrão. Existe igreja de ex-ladrão. Não existe igreja de criminosos. Existe igreja de ex-criminosos. Não existe igreja de adúltero, mas igreja de ex-adúltero. E nem igreja de idólatra, mas pessoas que eram idólatras, mas deixaram de ser com as suas imagens, assim por diante, né? Não existe igreja realmente de sodomita, no sentido de ladrões. Se você roubou, você deixou de roubar. Avarento não entra no reino do céu. Eu não posso admitir que um cristão seja avarento. Não dá para entender. Se você quer ir para o céu, não se apega às coisas desse mundo. A melhor coisa é quando você se dispõe. O cristão se dá. Quando eu digo eu amo a pessoa, eu me dou a essa pessoa, independente de que religião essa pessoa seja. Eu me dou. Porque Jesus se deu por mim. Chegou ao ponto de ser humilhado, cuspido, chicoteado, maltratado e, ao mesmo tempo, crucificado. Morte que os romanistas jamais podiam passar, porque era uma vergonha para os romanistas. Mas Jesus passou essa vergonha por minha culpa. E eu, por ele, não quero fazer nada? Não dá para mim ir no céu. Jesus disse: quando fizesse um desses pequeninos, a mim eu fizesse. Não existe igreja de gay, existe igreja de ex-gay,
Mas se você continua nessa vida, tem várias passagens aqui que não dá para me falar, mas se você está homem com homem, mulher com mulher, e dizendo que está na igreja e está salvo, que Jesus morreu por você, você está enganado. E o seu pastor está levando o seu dinheiro. Não para ele, tanto fez você ir para o inferno como para o céu. Ele não está, ele está preocupado com quanto você vai deixar na igreja dele. Não existe isso. Tire da sua cabeça. Você deixe. Aí sim, eu tenho vários amigos gays. E amigos que eu tenho respeito, tenho consideração com eles, mas eles sabem, do meu ponto de vista, não. É a Bíblia diz que não entrará no reino do céu. E se você continua, não vai entrar. É mesmo com o ladrão. Se você continua roubando e você está dentro da igreja, você está dentro da igreja perdido. Então não existe meia palavra. A palavra é completa. Ou você vai, ou você não vai. E eu acredito que não vai, nem eu, nem você, e nem ninguém que estiver praticando as coisas erradas sem primeiro se arrepender. Quando nós se arrependemos, deixamos essas coisas e praticamos as coisas boas de Deus. Não dá para entender as pessoas querendo, outras pessoas que procuram se maldizer tanto. Ele realmente se lamenta tanto que de fato o Espírito de Deus não pode estar num lar desse. Por um momento difícil da sua vida, lembre de que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele nos dá essas condições para vencer através dele. Diz o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Né? E se nós realmente acreditamos, estaremos lá no céu. O covarde tem medo de falar a verdade. Irmãos e amigos, eu só tenho medo de morrer errando. Mas eu falando a verdade, não tenho medo. Pela misericórdia de Deus, não tenho medo. Graças, eu não tenho tamanho, mas Deus tem me dado a coragem para que eu fale e chame o pecado pelo nome, independente quem é. Pode ser o presidente da república, pode ser o presidente de onde for. O que tiver de falar com ele, eu falo. Sem rodeio. A única coisa que ele pode fazer é me engolir. É querer tirar minha vida. Mas a palavra de Deus diz assim: não tema aquele que mata e não sabe o que é que faz do corpo. Mas aquele que mata e tem poder de jogar na profundeza do inferno, que é a sepultura. Esse é Deus. Satanás, ele mata e não sabe o que é que faz. Mas Jesus, Deus, esse sim, tem poder e sabe o que é que faz. E ele diz: ainda que morra em meu nome, esse viverá. Essa esperança eu tenho sempre em meu Cristo. Eu acredito em Jesus, na sua palavra. Ainda que morra em meu nome, esse viverá. E eu realmente não perco essa esperança desde que entrei nessa igreja. Em 65, 66 fui batizado na Igreja Central Paulistana. Desse momento, pela misericórdia de Deus, nunca perdi essa fé e essa esperança de defender as coisas de Deus. Se você realmente tem alguma dúvida com respeito a esse assunto, independente de que foi, o meu telefone, mais uma vez, vamos trocar de ideia. Eu vou mostrar meu ponto de vista dentro, biblicamente. Não quero sair fora da Bíblia. É aquilo que eu acredito, é isso que eu estou pregando. Se você quer me trocar de ideia, eu amo você, independente de que você é. Se você é ladrão, criminoso, assassino, é gay, seja lá, para mim não importa quem você é. Jesus morreu por mim e por vocês, por todos. Agora, só não pode eu e você continuar no erro e dizer que está salvo. Isso não admite essas coisas, porque da mesma forma que a mim, a você e qualquer um seremos julgados. Ninguém é santo. Eu não sou santo. Quando diz a palavra santo separado, santificado só por ocasião da volta de Cristo. Todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas Jesus diz assim, João diz assim: filhinho, não pequei, mas se pecares, tem um advogado. E esse é Cristo que intercede por mim e por você. Se você amanhã ou depois quiser trocar de ideia, não importa, nós estamos aqui à disposição. Meu telefone é 971902273. É a operadora Vivo. E estamos sempre à sua disposição. Telefone a hora que você quiser e nós trocamos de ideia. Eu quero a tua salvação, mas não posso deixar você enganado na igreja onde você estiver
enganado, achando que você realmente estará salvo e, no entanto, você está perdido. Que Deus abençoe, que você possa estar firme aos pés de Cristo. E lembre que eu falo com amor, eu não tenho acepção de pessoa, eu não tenho discriminação de ninguém. O que eu falo é de coração, porque quero a tua salvação e a minha. Eu quero ver você e meus amigos que eu tenho, gay, de outros amigos que eu tenho, mas continuo sendo amigo deles e eles sabem que eu amo de verdade. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que não me compreenda ao contrário, a não ser por amor que eu tenho aos senhores a falar essa verdade. Vamos encerrar com a oração modelo cantada pela nossa irmã Lucimar, o Pai Nosso. Santificado